A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Conclusão do capítulo 7, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que não falava, isto é, com dificuldade, e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 e do nosso YouTube e do nosso Instagram. Este capítulo 7 de São Marcos foi para nós uma riqueza de informações e também de conclusões espirituais, evangélicas para a nossa vida de cristãos. Essa cura de hoje é um acontecimento cheio de indicações missionárias, compromissos com o outro, com a pessoa, com a saúde, com a libertação das opressões existentes. Quantas pessoas vivem, não é assim, numa situação de exclusão social, e sem poder ouvir, sem poder falar. As dificuldades são as maiores. Jesus continua no território pagão. Agora, o Evangelho falou aqui, e a gente até já explicou, ele foi para a região da Decápole, já indo para a sua terra. E ali por perto, eram 10 cidades. Jesus saiu de Tiro e Sidônia e foi justamente para essa região da Decápole. A palavra quer dizer 10 cidades existentes na época. E numa dessas cidades, Jesus realiza curas, né? E trouxeram para ele um homem surdo, mudo, que gaguejava, né? Um gago. E o texto diz que o mestre, sem medo de contaminar, leva o homem para fora da multidão e toca no ouvido e na língua. Com a saliva. Naquela época a saliva também tinha essa propriedade de medicina. Eu, quando era pequeno, levava uma topada, a gente passava cuspe na topada. Era desse jeito, para curar. Não tinha remédio, né? Não era assim? E cobria com areia pura, sem ser poluída, né? Lá em Caicó, o sol quente queimava todos os vermes. Então isso tudo é coisa caseira, né? Da vida, do dia a dia. E não está longe, né? Eu nasci há 78 anos, então aqui a gente está falando de Jesus há mais de 2000 anos, não é isso? Jesus está justamente usando a saliva e tocando o ouvido e a língua do homem. E a surdez, ela aqui tem uma característica
muito significativa para a gente aprender, né? A surdez impede da pessoa ouvir e acolher os ensinamentos de Deus, de Jesus. E como ele era gago, não via direito, tinha dificuldade de anunciar a palavra. Então o evangelista, quando apresenta para nós esta cura, ele está querendo dizer que nós devemos estar suficientemente com os ouvidos abertos e a língua solta para não ter dificuldade de ouvir e anunciar a palavra de Deus. Aquela deficiência daquele homem mantinha o homem fechado em si mesmo e impedia dele se comunicar. Agora, tudo isso, se você trouxer para os nossos dias, é o símbolo daqueles discípulos que estão incapazes de ouvir o Mestre e de serem os fiéis anunciadores da palavra. Nós podemos ver também nesse relato casos de pessoas oprimidas na sociedade. Olha o que é que eu estou vendo aqui no jornal. Foi a semana passada, dia 11, aliás, no dia 2 de fevereiro, saiu esta notícia. Aqui no Rio Grande do Norte, mulher é resgatada após trabalho escravo e abusos. O Ministério do Trabalho, aqui do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Trabalho, resgatou uma mulher em situação de escravidão. E depois a gente viu que 11 pessoas, o ano passado, foram resgatadas nessa mesma situação. Essa mulher, 48 anos, trabalhava desde os 16 como empregada doméstica na casa de uma família. Ela não recebia salários pelos serviços. Portanto, é um tipo de dificuldade que a gente encontra nos dias de hoje. Não é somente no tempo de Jesus, não. Então Jesus veio para libertar, para abrir os olhos, os ouvidos, a língua. E Jesus, aqui conforme o Evangelho de São Marcos, recomendava que não contasse isso a ninguém. É o segredo do Evangelho de São Marcos, que nós chamamos, porque Jesus está sendo Deus, presente na pessoa humana, e Ele não quer que de repente as pessoas se confundam com o Messias esperado e o Messias que está presente. Jesus manda que não divulga ninguém mais. Eles saíam contando, quanto mais Jesus falava, mais o pessoal divulgava. E o pessoal ficava impressionado e dizia: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Que coisa belíssima esse relato. E a igreja, ela continua convidando a todos nós missionários para sermos a voz dos que não têm voz. E que também a igreja tem esse poder de cura. Jesus continua hoje realizando as mesmas obras de Deus. Nós encontramos tudo isto na Sagrada Escritura. Rezemos dizendo: ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos por sua intercessão ressurgir de nossos pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir a conclusão do capítulo 7 de São Marcos, do versículo 31 a 37. Desejamos a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.